É, o grande Douglass North sempre dizia que instituições são aquelas restrições humanamente concebidas e que estruturam as relações econômicas, políticas e sociais e que são essenciais ao crescimento econômico. Né? Instituições que podem ser incentivos ao crescimento, mas também podem trazer efeitos perversos e estagnarem a economia, trazerem prejuízos para o desenvolvimento econômico de um país. Eu acho que é um pouco disso que vamos tratar hoje aqui. Espero que todos vocês gostem. Realmente é uma tarde especial para mim. E vamos começar com a palestra do grande João Manuel Pinho de Mello, que é secretário de Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência do Ministério da Fazenda, PhD em Economia pela Stanford University, mestre em Economia pela PUC-Rio, graduado em Administração Pública pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV. João, uma honra recebê-lo aqui, tá? Fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, a honra é minha. Eu agradeço muito ao procurador Rodrigo Zambão, ao Procuradoria-Geral do Estado do Rio, o convite, é uma honra. Uma honra também, queria cumprimentar o Estevão, meu amigo Bruno. Esse é um tema que, para nós, é muito caro, o Ministério da Fazenda. Essa administração, acho que desde eu posso falar com um pouco mais de conhecimento de causa, desde o ministro Levi, que o Ministério da Fazenda tentou voltar para as agendas mais microeconômicas e colocar foco na promoção da produtividade. A secretaria que eu encabeço herdou, na verdade, o que eram os antigos mandatos legais da 12.529 de 2011, que está da Lei de Defesa Brasileira de Defesa da Concorrência, as atribuições de advocacia da concorrência, que eram da antiga Secretaria de Acompanhamento Econômico. E boa parte do... Eu vou mostrar para vocês alguns dados aqui muito lúgubres. E boa parte do que eu considero um desempenho aquém do que o Brasil pode entregar do ponto de vista de crescimento econômico, a gente pode atribuir a instituições débeis e muita insegurança jurídica e risco regulatório. Eu sei que esses conceitos talvez às vezes sejam menos concretos do que a gente gostaria. Eu vou tentar dar um pouco de concretude aqui ao que eu quero dizer. Só antes de colocar um pouco de contexto aqui, esse gráfico aqui é meio inexpugnável, vou tentar explicar. Ele começa em 1, ele quer dizer o seguinte: isso aqui é a fração da renda a renda per capita do Brasil como fração da renda per capita dos Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Um pouco porque o procedimento é comparar com os Estados Unidos, que seria a fronteira do ponto de vista de tecnologia, processo de produção, mas se você fizer isso em relação ao mundo desenvolvido de maneira geral, você vai chegar mais ou menos à mesma conclusão. Esse gráfico diz o seguinte, que lá no começo dos anos 90, mas se você fizesse logo depois da crise da dívida, no começo dos anos 80, seria o mesmo gráfico. O Brasil tinha mais ou menos a renda per capita era igual a 1/4 da renda per capita dos Estados Unidos. Isso oscilou ao longo do tempo e nós terminamos... isso aqui é o ano, infelizmente, o ano de 2016, com 1/4 da renda per capita dos Estados Unidos. Eu digo infelizmente, porque se nós fizéssemos isso, porque será o PIB fechado de 2018, isso já teria caído mais ou menos a 22% da renda per capita dos Estados Unidos. Isso quer dizer que nós não crescemos? Não, nós crescemos, nós crescemos em linha do que cresceu os Estados Unidos. Contando que o Brasil é um país mais pobre, deveria se esperar que a renda per capita brasileira convergiria, principalmente com os recursos e as dotações naturais que o Brasil tem. Então isso aqui mostra que durante esse período nós tivemos conquistas, muitas. Nós conquistamos e vencemos o monstro da extrema instabilidade macroeconômica, que era o fenômeno inflacionário, hiperinflacionário que nós tivemos. Nós tiramos um contingente enorme de pessoas da pobreza, mas, no entanto, do ponto de vista de crescimento da renda per capita, o Brasil está basicamente parado como
em relação aos outros países, e nesse caso os países desenvolvidos. E esse desempenho, na minha opinião, está aquém do que a gente pode entregar. Esse é um gráfico que eu gosto muito. Ele diz o seguinte, aqui neste gráfico, no eixo X, tem os anos de escolaridade. E no eixo Y é produtividade do trabalho por trabalhador. O vermelho é o Brasil. Isso quer dizer o seguinte, se você pegar aquele número 3 ali, está entre 2 e 3, tem o número 3, tem um losango aí, aquilo ali deve ser mais ou menos o começo dos anos 80, que o trabalhador brasileiro, em média, tinha menos de 4 anos de escolaridade. Este número 8 aqui é mais ou menos hoje em dia. Se você colocasse uma legenda de tempo, ali um pouco menos de 4 é mais ou menos o começo da década de 80, 8 é 2017. Esse gráfico está contando uma história muito triste. Nós colocamos as crianças na escola, o número de anos de escolaridade aumentou barbaramente, mas a produtividade do trabalho não aumentou nada. 0. Tem alguma coisa muito errada aqui. Aquela linha azul é a média dos países emergentes. Nos países emergentes, normalmente, o que acontece? Na verdade, se você fizesse para outros países do mundo, também você veria a mesma coisa. Quando você aumenta o número de anos de escolaridade, a produtividade do trabalho aumenta, que é o que você deveria esperar. No Brasil, anda de lado. Isso pode ser por 2 razões. E aí eu já começo a entrar no tema do seminário. Uma é uma falha do sistema educacional grosseira. Que a gente está ensinando um monte de coisa que não serve para muita coisa do ponto de vista de produtividade do trabalho. Pode ser. Também pode ser que nós estamos ensinando coisas que valem, só não valem para aumentar a produtividade do país. Vou dar um exemplo. Vamos pensar no enorme contencioso tributário que há. O que a sociedade está fazendo? A sociedade está investindo recursos escassos e valiosos na formação de gente brilhante que está aqui nessa plateia e certamente também aqui nessa mesa. Muitos deles dedicados a litigar com o Estado brasileiro a respeito de tributo. Esse é um jogo de rouba-monte, não é um jogo que cria nada. É um jogo que ou fica R$1 para o governo ou fica R$1 para quem está litigando com o governo. Então esse é um exemplo de a gente gasta os recursos, aumenta a escolaridade, mas a produtividade não aumenta porque a gente está alocando esse trabalho altissimamente qualificado por uma atividade que é um jogo de rouba-monte. Não é um jogo de produção de riqueza. Na verdade, é um jogo de destruição de riqueza, na verdade, a complexidade tributária. Idem para o contencioso trabalhista. No fundo, a gente está treinando um monte de gente para mediar a relação de trabalho. Aí, qual é a alternativa? Não ter a legislação de trabalho? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente tem uma que aparentemente induz litígio. E a gente está alocando muitas das pessoas bem educadas para mediar esse litígio. Às vezes dizem que o problema do mercado de trabalho brasileiro é que é a primazia do legislado sobre o negociado, né? Não é verdade. O negociado prevalece sobre o legislado no Brasil. É que ele prevalece depois de terminada a relação de trabalho na frente do juiz. E não é a hora de negociar isso. A hora de negociar isso é antes da relação de trabalho ou durante. Eu não vou atribuir culpa aqui e ali. Fato é que nós temos... não é muito claro, e assim, a evidência empírica, é muito difícil comparar o estoque de litígios trabalhistas entre países. Há dados comparando com os Estados Unidos, que provavelmente não são totalmente comparáveis, mas mesmo nesse escuro que nós estamos, a quantidade de contencioso que há no Brasil parece muito grande. Por que esse desempenho foi tão decepcionante? Já entrei um pouco nisso. Não faltam suspeitos aqui. Nós temos... Essa é uma lista que corresponde ao diagnóstico que o Ministério da Fazenda tem hoje. Haverá discordâncias quanto a essa lista, não tenho a menor dúvida. Haverá muita concordância também. Eu vou
me concentrar em 3 aqui, que são que falam mais ao tema deste seminário. Uma legislação trabalhista que distorce as decisões do mercado de trabalho. Isso aqui induz risco regulatório e aumenta o custo de fazer negócio. Instituições débeis. Eu sei que esse conceito não é tão concreto como nós gostaríamos, mas mesmo que apenas de fato débeis, mesmo que elas sejam de júri, instituições boas, muitas vezes elas são. E eu vou dar um exemplo concreto aqui, que é a Lei de Recuperação Judicial. Infraestrutura precária. Por que eu vou falar de infraestrutura precária? Porque eu vou falar um pouco de risco regulatório. Vou mostrar alguns exemplos, então, para trazer dessa abstração para coisas concretas. E coisas que falam a produtividade do país, que a produtividade é o quanto a gente consegue produzir com os recursos que a gente tem. É mais do que investimento em capital físico, é mais do que investimento em educação, é conseguir fazer mais com o mesmo. Tem um tema recente que é... Se você olha para a saúde suplementar, por exemplo, é uma coisa... Se você olha para o... Este ano, a Agência Nacional de Saúde autorizou um aumento de 10% nos planos individuais, que, na verdade, é o reajuste, né? É o que ela faz. Ela autoriza, ela não autoriza, ela não mexe com o nível, ela regula o reajuste dos planos individuais, né? E claro que ela fala sobre rol de cobertura e procedimentos para qualificar ou desqualificar provedores de serviço médico. Mas nós temos aqui várias decisões judiciais que ocorreram no período recente que falam muito a insegurança ou segurança jurídica de fazer negócio. Por exemplo, a judicialização dos reajustes autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Ela autorizou 10%. As pessoas pensam, nossa, mas é muito, né? Porque a inflação foi 4,5%. Como você justifica 10%? A Agência Nacional de Saúde, ela estabelece o reajuste do individual baseado no que aconteceu no coletivo, que é determinado livremente no mercado. E o conceito de inflação médica não existe. Índice de inflação é você mantém quanto as pessoas consomem e a qualidade que elas consomem constante, e você vê o quanto aumentou o preço. Aqui nos custos médicos, não é assim. Porque não só os preços aumentam, como os procedimentos mudam. E a utilização dos procedimentos, a taxa de utilização, muda. Aí quando você vai lá, de fato, o Ministério da Fazenda ele tem um mandato legal de opinar a respeito do reajuste. Nós opinamos a respeito da metodologia. Se fosse seguir uma metodologia que fosse seguida comumente nos anos anteriores, o reajuste seria maior, na verdade. E quando a Agência Nacional, por exemplo, de Saúde, faz um procedimento, muda a metodologia porque de um ano para o outro, ou quando você vai lá e judicializa o aumento, a consequência que isso tem é os operadores de plano de saúde, eles reagem a isso como? Simplesmente não subscrevendo mais plano de saúde. Se você olhar para os planos de saúde individual no Brasil hoje, esse mercado definha. Esse mercado definha porque você pode tentar legislar o reajuste, mas você precisa combinar com quem oferece o serviço que ele oferecerá o serviço. Hoje, basicamente, eles não subscrevem mais nenhum novo. E o que nós temos, que hoje é 20% do mercado, é o estoque do que já havia. Incerteza legal e regulatória, por exemplo, sobre instrumentos comuns para contenção de custos médicos. Quando eu digo comuns, são instrumentos amplamente utilizados em outros países com participação em franquia. Inclusive, amplamente utilizados em outros países cujo sistema de saúde é público universal. Então, nós temos incerteza hoje a respeito da legalidade do uso de instrumento de coparticipação. Basicamente, o instrumento de coparticipação é o usuário do plano paga uma fração daquele procedimento e o plano cobre o resto. O país onde esse tipo de procedimento é mais utilizado é a França. Inclusive,
radicalmente. Diz assim, o Sistema Público Universal de Saúde francês cobre este procedimento para adenocarcinoma. Você quer fazer outro procedimento? Você é livre para fazê-lo. A coparticipação é 100%. Significa o seguinte, não cobre, não paga nada. E quase todos os procedimentos têm algum tipo de coparticipação. Incerteza legal e judicialização da cobertura do plano. Quando a gente mexe com a cobertura dos planos de saúde, você mexe com os custos embutidos. E ao mexer com os custos embutidos, isso tem efeito. Eu, pessoalmente, gostaria de que nós tivéssemos um fiscal suficiente para nós termos um sistema de saúde pública universal nos moldes que há na Europa. Independentemente, da nossa opinião a respeito disso, hoje a gente não tem como fazer do ponto de vista fiscal. E terá menos ainda com as mudanças demográficas. Então a gente vai precisar de um sistema híbrido com a participação do setor privado. Isso quer dizer que não tem que regulamentar? Claro que não, tem que regulamentar. Tem várias falhas de mercado nesse mercado. Mas a gente precisa ter noção de que a gente precisa levar em conta que, ao regulamentar, e a maneira como regulamentar, isso vai criar insegurança jurídica e risco, que inevitavelmente é cobrado de duas formas, não mutuamente exclusivas. Aumento de preço ou simplesmente não ofertar o produto. Cobertura, então, por exemplo, tem decisões judiciais de cortes superiores no Brasil dizendo assim, não, eu decidi judicialmente que esse plano tem que cobrir isso. A gente tem um certo dilema, né, do caso individual com o caso coletivo. Né? Se você é apresentado como juiz, eu ainda bem que eu não sou, não vou enfrentar esse problema. Você é apresentado com um caso individual, eu imagino que deva ser muito difícil não tomar a decisão que beneficie o caso individual. Mas, no entanto, o meu papel aqui é alertar que isso tem consequências coletivas. Incerteza legal e judicialização a respeito da rescisão unilateral em coletivos por adesão, por exemplo. O plano coletivo por adesão, ele explodiu e democratizou o acesso à saúde suplementar no Brasil. Uma das razões é que o coletivo por adesão, se você olhar direito, ele nada mais é que uma arbitragem regulatória. Ele é como se fosse um plano individual, de uma outra maneira, só que não está submetido. De modo que a oferta dele aumentou muito. E boa parte do aumento da cobertura do setor privado veio, do aumento de renda que houve, 2, da razão que esse instrumento existe. Ele tem o benefício de ser ofertado, de ter um preço bastante menor, mas há contrapartes a isso. Uma contraparte é o reajuste anual não está submetido à agência regulatória e pode haver, é regulamentado, mas pode haver rescisão unilateral. É isso que torna o plano pagável. E quando você vai lá e há o arrepio da lei, diz assim, não, a lei diz isso, mas eu acho que não pode rescindir porque a pessoa, eu não quero. De novo, eu entendo o caso, eu sou simpático ao caso individual, mas o meu papel é alertar para o caso coletivo. Diga-se de passagem, o que isso tem a ver com produtividade? Tudo. Se a gente não conseguir resolver o problema do acesso à saúde de qualidade e a preços razoáveis, aquela relação de escolaridade com produtividade vai ficar daquele jeito. Aqui só para ilustrar para as senhoras e para os senhores o que é hoje o movimento de preço nesse mercado. O verde é o chamado IPCA dos planos de saúde, que é o aumento de preço para as mesmas quantidades ou os mesmos procedimentos. É baseado em quanto custa uma tomografia, quanto ela aumentou, quanto custa um exame, quanto ele aumentou. Aí você faz uma cesta e cria o IPCA. Isso aqui é mais parecido com o que é o índice de inflação. O amarelo é o reajuste permitido pela ANS, que é com base na diferença entre o amarelo e o verde, que muitas decisões judiciais são tomadas dizendo assim, não, mas como é que você pode permitir um aumento maior do que foi o IPCA dos planos de saúde calculado pelo IBGE? A razão é simples. Se você olhar para o
o vermelho, que é um índice. Esse aqui é calculado pela Agência Nacional de Saúde com base em dados auditados, mas tem alguns que são, supostamente, deveriam ser menos informativos, porque são feitos pelas operadoras de plano de saúde, mas esse é o calculado pela ANS. Isso aqui é a variação dos custos dos planos, é o índice de variação dos custos médicos hospitalares, que ele sistematicamente perde para o reajuste. Não é por acaso que a reação dos ofertantes nesse mercado é retirar o produto e colocar outro, porque ele sistematicamente perde. Por que aquele vermelho é maior do que todos os outros? Porque aqui está embutido o fato de que a mudança tecnológica neste setor aumenta os custos. Está embutido o fato de que há um tremendo desalinhamento entre os provedores de plano de saúde e os planos de saúde e o consumidor final. Só para dar um dado para os senhores e para as senhoras, há evidências de que 20%, 25% dos exames pedidos de sangue não são nem coletados nem checados online. Quer dizer o seguinte, porque eu tenho um plano de saúde. O médico diz assim, vai fazer esse batalhão de procedimento. O que me restringe é o meu tempo de ir lá. Na medida que eu vou fazer tudo. Eu nunca questionei nenhuma decisão médica que diz assim, tem que fazer a tomografia, vou fazer a tomografia. Os médicos, por outro lado, eles reagem, como eles têm alguma exposição e passivos jurídicos, eles reagem pedindo tudo. Esse é o desalinho do bem, tem o desalinho do mal também. Isso aqui é só para ilustrar os efeitos que algumas decisões podem ter sobre alguns mercados. Claro que é nossa obrigação tentar explicar. Só para dar um pouco de... assim, mas coparticipação, não parece assim, você está pedindo para o usuário pagar 2 vezes? Não, você está criando um instrumento que vai induzir os usuários a questionarem a necessidade de alguns procedimentos médicos. E, com isso, ajudar os planos de saúde a conter os custos e o desalinhamento que tem entre os provedores e os planos. É um procedimento absolutamente comum entre vários... algum sistema de compartilhamento de custos. É absolutamente comum em países, inclusive países cujo sistema de saúde é público universal. Como eu disse, alguns sistemas de saúde público universal, eles simplesmente decidem quais são os procedimentos cobertos. E o outro você não faz, não cobre. Deixa eu dar agora um outro exemplo, recuperação judicial. Depois eu vou... Nós temos uma lei... a lei de recuperação judicial é de 2005, que substituiu a antiga concordata, né? Ela é uma lei boa. Ela é uma lei que foi feita nos moldes das legislações mais... a legislação considerada, pelo menos à época, mais moderna e que permitia a recuperação rápida das empresas e a proteção aos credores, que são os capítulos relevantes lá da lei dos Estados Unidos. No entanto, nós aprendemos, principalmente durante, que a gente pode chamar já da grande recessão brasileira, entre 2014 e o final do ano passado, quando a atividade econômica voltou, o crescimento voltou a ser positivo, muito aquém do que a gente pode entregar e desejar, mas ainda, se você fosse marcar a data da recessão, foram esses 4 anos, a gente testou essa lei na prática. Quando você vai para os dados, a taxa de recuperação média dos credores no Brasil, para cada real emprestado no Brasil, os credores recuperam em média na recuperação judicial 16 centavos. Eu não vou dizer qual é a média da OCDE, nem quanto é na Dinamarca. Na América Latina é 31. América Latina. Quando você vai lá no índice de ambiente de negócios do Banco Mundial, o Brasil até recebe uma nota alta, historicamente, porque a legislação é boa. Fora alguns itens específicos, inclusive que são objeto de um projeto de lei que está sendo encaminhado para o Congresso agora, para mudança, a legislação brasileira é boa, foi feita mais ou menos nos moldes
dos Estados Unidos. No entanto, na hora de implantar na prática, nós temos esse desempenho bastante aquém do satisfatório. No Brasil, uma resolução de recuperação judicial demora em média 4 anos. Nota que a lei diz que ou resolve em 180 dias ou vai à falência. Na América Latina são 2,4 anos. Comparando com a América Latina, só para, vamos dizer assim, não, tudo bem, qual é a nossa régua? Eu acho que a gente tem como régua a América Latina. Eu honestamente acho que é uma... não quero ser arrogante, mas eu quero dizer assim, no mínimo a gente deveria entregar mais ou menos isso, né? A gente não consegue. Então isso aqui é um exemplo do que eu disse que eram instituições débeis, mesmo que sejam de fato, não de júri. Porque quando você lê a lei, o pessoal do Banco Mundial, eles leem a lei, eles fazem uns tiques, assim, né? Contém isso, contém isso, contém isso, e a lei vai super bem. No entanto, a hora que nós vamos para os quantitativos, práticos, o resultado deixou muito a desejar. E só apareceu, de fato, durante a grande recessão. Já estava, quando você pega dados anteriores, já estava muito ruim na comparação, mas claro que piorou durante a grande recessão, que é quando a lei é testada, de fato. E testada quanto à capacidade instrumental do Estado de responder a isso do sistema de mediação. Tem uma coisa que acho que é preciso lembrar, que risco ele é cobrado. Se a gente cria risco, ele não vai desaparecer. Se, por exemplo, o processo, eu por força da posição, eu permanentemente tenho que interagir com investidores. Nós estávamos conversando antes. Vários investidores em projetos de infraestrutura no Brasil, eles chegam e eles dizem o seguinte, olha, vocês podem endurecer o licenciamento ambiental. Tem espaço para isso. O que eu preciso é de celeridade e segurança. Se não vai aprovar, tem que não aprovar rapidamente. Eu sou pessoalmente daqueles que acham que nós fizemos uma opção acertada do ponto de vista de proteção do meio ambiente. Eu acho que daqui a 30 anos, quando calcularem o crescimento chinês e fizerem para trás e colocarem o custo ambiental que tá embutido naquele crescimento, o crescimento chinês vai ser menor do que o calculado. Mas essa é uma escolha social que nós fizemos, uma escolha social que os chineses fizeram. No entanto, nós acho que estamos fazendo escolhas equivocadas do ponto de vista de procedimento. Não é uma afirmação a respeito de se a gente deve ou não, ou se a proteção ao meio ambiente é um impeditivo ao crescimento ou não. Não é um impeditivo. O que é impeditivo ao crescimento é nós temos procedimentos que embutem riscos para os investidores que não tem nenhuma contrapartida do ponto de vista de proteção efetiva. Para dar um exemplo, eu fiz uma conta, tem um artigo que ele mostra o seguinte, se você olhar para o índice de risco regulatório do Banco Mundial, você pode olhar e pegar vários países e associar o risco regulatório ao quanto que os investidores exigem de retorno para os projetos. O que é um investidor que exige retorno para o projeto? Ele diz assim, olha, dado esse risco, eu preciso ter uma expectativa de ganhar tanto. Quanto maior é o risco, infelizmente o risco não desaparece. Ele se materializa ou o sujeito vai pedir mais retorno ou ele não vai fazer o projeto. Nesse artigo eu estimo a relação entre o índice de qualidade regulatória do Banco Mundial e retornos de empresas de setores regulamentados. São dados públicos do professor Damodaran, da New York University, da Escola de Negócios. Se o Brasil tivesse o risco regulatório médio dos pontos dos países emergentes, os retornos exigidos pelas empresas reguladas cairiam 2 pontos percentual em dólar. Deixa eu dar concretude com relação a isso. Se você pegar, você sabe como que se faz leilão de rodovia no Brasil, né? Você diz assim, faça um projeto, estima quanto vai ser o custo, aí eu, governo, digo assim, bom, tem uma previsão de demanda ali de quantos carros passarão, e eu digo, eu vou colocar uma tarifa máxima no leilão, pedágio, baseado nesses custos, em qual é a expectativa de número de carros que passará, porque isso determina quanto de receita tem lá, né? E o quanto é razoável que as empresas ganhem.
Com isso, você estabelece uma tarifa máxima e, supostamente, no leilão, você dá lances da máxima para baixo, que é o princípio de modicidade tarifária. Né? Se você fizesse essa conta e embutisse essa diferença de retorno, as tarifas de hospedagem no Brasil cairiam 15% se nós tivéssemos o risco regulatório médio dos países emergentes. De novo, eu não estou comparando com França, Reino Unido, Suécia, dos países emergentes. Quer dizer o seguinte, com menos risco, o governo poderia dizer, bom, para ele fazer esse projeto ele precisa ganhar menos, porque é menos arriscado. Logo que você precisa ganhar menos, eu consigo diminuir a tarifa máxima, sem com isso prejudicar a participação no leilão. Nós tentamos diminuir a tarifa máxima na marra. O que aconteceu? Um monte de leilão não teve interessado em transmissão de energia elétrica. Aconteceu a rodão. Que é uma coisa totalmente inacreditável que a gente tenha tido dificuldade de leiloar a transmissão de energia elétrica no Brasil. O retorno deve ser quase infinito. É só ver que tem seca no Nordeste e estão jogando água fora no Sul. O que é uma linha de transmissão? É um jeito de jogar água do Sul para o Nordeste. Não é? Você joga energia elétrica daqui para lá. Num país com a matriz energética que nós temos e o regime de chuva diferenciado entre regiões, o valor é monstruoso. No entanto, não tinha interessados. Por quê? Porque o risco é muito alto e o governo tentou na marra dizer que as empresas não precisavam ganhar tudo aquilo que estavam ganhando. Isso se materializou, as empresas não participaram dos leilões. Deixa eu só agora mostrar. Então, nós temos um sistema que é arriscado e, de novo, tem culpa para todo lado aqui. Tem culpa no legislativo, tem culpa no executivo, tem culpa no judiciário. A culpa é coletiva, da sociedade brasileira. Mas aqui eu vou mostrar uma que é do judiciário, tá? Hoje. Isso aqui é com base em várias fontes de dados, nós elaboramos o que é o orçamento do sistema judiciário como proporção do PIB. Isso deve dar mais ou menos a noção de quanto que a gente litiga, né? Isso aqui comparando com países majoritariamente OCDE e Europa, que tem mais dados disponível, neste caso, você vê que a gente não é por falta do instrumento judiciário, né? Isso aqui deve refletir o fato de que a gente litiga muito, logo tem demanda por haver sistema judiciário. Isso aqui é gasto com justiça como proporção do gasto público na América Latina. Então nós vemos o Brasil de novo gastando. Então, assim, nós temos o gasto, nós temos o aparelho. Eu não acho que os projetos que ele não esteja entregando, por que a gente criou um sistema que judicializa a beça, vai precisar ter o aparelho mesmo. Queria voltar para o gráfico inicial. Isso tudo são exemplos concretos. Claro que não são esses 2 ou 3 exemplos, mas é uma gama, uma pletora deles que vai explicar esse padrão aqui. Copo meio cheio, só para terminar com... Você pode dizer, a despeito de todas as nossas falhas nesse período, nós crescemos em linha com os Estados Unidos. Há exemplos de países vizinhos que o crescimento foi bem menor. Houve enorme destruição de valor. Então, a despeito de tudo isso, nós crescemos em linha com os Estados Unidos, com os países desenvolvidos, e, ao mesmo tempo, conseguimos distribuir renda, pelo menos renda do trabalho melhorou a distribuição de renda. Não é verdade a respeito de renda de maneira geral, mas é verdade a respeito da distribuição de renda do trabalho. E nós tiramos um enorme contingente de pessoas da pobreza. As taxas de pobreza no Brasil caíram, desde o começo dos anos 90, de 20% para 14%. E nós temos hoje um sistema de proteção social muito interessante, muito bom. Tanto é que nós vivemos uma recessão quase sem precedentes, e apesar de ser muito triste, eu preciso dizer que a taxa de pobreza aumentou só 1 ponto percentual. É porque nós temos uma rede de proteção social. E ainda bem que temos. No entanto, eu vou terminar com a frase do meu ex-colega no INSPER. O papel da política social na distribuição de renda e na diminuição da pobreza chegou no seu limite. Quem diz isso não sou eu. É Ricardo Paz de Barros, que foi ministro especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos durante o governo Dilma. A meu ver, o maior especialista em política social do Brasil. Para a gente levar as taxas de pobreza para os níveis civilizados, 1 dígito, a gente vai precisar agora do aumento de produtividade. Sem ele, como sociedade, a gente não vai entregar isso. A política social, que é muito importante, chegou
basicamente no limite do que ela podia fazer. Então essa não é uma agenda apenas de crescimento utilitarista, de crescimento do bolo, é uma agenda de diminuição da pobreza. Se a gente não tiver consciência disso. E eu acho que o judiciário, todo mundo tem contribuição a dar, mas o judiciário em especial tem uma enorme contribuição a dar para a melhoria da produtividade no Brasil. Obrigado. João Pinho de Mello, eu espero que vocês tenham a noção da oportunidade que é ouvir o João. Queria agradecer o Sejur pela iniciativa mais uma vez, melhor centro de estudos jurídicos do país. Muito obrigado, João, foi muito esclarecedor, de certa forma até chocante. Mas isso mostra como a interação entre instituições e organizações pode incentivar o crescimento ou não, pode gerar efeitos perversos na economia. E sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o Estevão Gomes, que é Master of Law pela Harvard Law School, mestre em Direito Público pela UERJ, advogado BNDES, ex-assessor de ministro do STF, meu grande amigo. Estevão é uma grande pessoa, diria que é um dos grandes nomes aí de uma nova safra de administrativistas. Tem um trabalho belíssimo sobre poder de polícia, que esperamos que seja publicado em breve. E, sem dúvida nenhuma, é uma das pessoas que mais conhecem Law and Economics desse país, está nesse país. Estevão, muito obrigado por ter vindo. É uma alegria muito grande estar aqui contigo. Obrigado, Zambão. O Rodrigo Zambão é um cara, além de grande amigo, um tanto quanto exagerado nos elogios. Assim, agradeço, mas bastante exagerado mesmo. Eu queria agradecer a PGE por estar aqui, pelo convite. É sempre um prazer voltar aqui. Eu considero a PGE como se fosse a minha segunda casa. Não só pelos amigos que eu tenho aqui, mas principalmente pelos professores que me ensinaram na UERJ e que eu tenho um bom relacionamento até hoje. Então, é um prazer estar aqui com vocês. O tema da minha fala, eu vou tentar ser breve, não vou tentar falar muitas coisas. Está bem alinhado com o que o João falou e eu tenho certeza que vai estar alinhado também com a fala do Bruno. A gente está falando aqui sobre instituições débeis, né? E a gente vai falar, e eu vou comentar um pouco sobre uma instituição bem débil no Brasil, que são os tribunais de contas. O título da palestra é Apontamentos de uma análise econômica do sistema de controle da administração pública, e eu vou focar aqui em Tribunal de Contas. Toda vez que vocês ouvirem alguém falando sobre análise econômica do direito, a gente vai analisar um determinado setor, ou vai analisar um determinado instituto jurídico sob o ponto de vista econômico, e a gente tem um economista aqui, então a minha responsabilidade é maior ainda, atentem para qual é a visão e qual é a perspectiva que essa pessoa que vai falar ela está trazendo. Por quê? Quando a gente fala de análise econômica no direito, principalmente no Brasil, que a gente tem uma expansão cada vez maior do tema, é preciso que a pessoa que está falando sobre o tema primeiro defina o que ela vai dizer, o que quer dizer isso. Somente quando é um jurista que está falando, quando é uma pessoa que estudou direito que não estudou economia, que é o meu caso. Quando a gente está falando de análise econômica do direito, a gente tem duas perspectivas diferentes. E todo manual que você encontrar de AED vai começar com essas duas perspectivas. A gente teve, eu e o Bruno, a gente fez o LLM juntos lá em Harvard, e a gente teve a oportunidade de ter aula com o Steven Chavel, que é o papa do Law and Economics no mundo. Você pegar lá o livro do Chavel, no comecinho do livro, tem uma explicação do que é análise econômica normativa e o que é análise econômica descritiva. A análise econômica normativa, o que ela vai fazer, basicamente, a análise econômica do direito normativo, o que ela vai fazer, em linhas resumidas, é prever qual é o efeito daquela norma jurídica sobre os atores sociais e sobre os agentes econômicos. Então, você tem uma determinada regulação, você tem uma lei que é editada, e a análise econômica vai dizer, olha, essa lei editada ela produz X efeitos. Nos Estados Unidos, tem vou dar só um exemplo para esclarecer o conceito de análise positiva ou descritiva do direito. Nos Estados Unidos tem um conceito que é muito difundido sobre responsabilidade civil sobre o ponto de vista da análise econômica. Então, o que basicamente se estuda sob o viés da análise econômica do direito,
focado em responsabilidade civil. Qual é o efeito de você adotar uma responsabilidade civil objetiva ou uma responsabilidade civil subjetiva sobre os agentes econômicos? Então, você tem uma descrição do efeito de cada um desses dois modelos para cada agente econômico diferente. E é isso que a análise descritiva, a análise positiva faz. Por outro lado, você tem a análise normativa, análise econômica normativa. O que a análise econômica normativa ela pretende? Ela pretende dizer que tipo de norma jurídica, ou que tipo de comportamento, que tipo de incentivo melhor garante uma determinada função de bem-estar social. Qual é o objetivo no final das contas? Então, a descritiva ela vai, obviamente, descrever uma determinada consequência daquele regime jurídico, daquela norma jurídica, daquele determinado comportamento. Por outro lado, a análise normativa ela tem uma pretensão prescritiva de dizer qual deve ser o melhor regramento, o melhor ordenamento, ou a melhor regulação. O que eu vou tentar fazer hoje é uma análise descritiva. Dizer que tipo de comportamento e que tipo de incentivo os órgãos de controle, e especificamente os tribunais de contas hoje, produzem nas entidades fiscalizadas. Que tipo de comportamento e incentivo o TCU produz nas entidades em que ele fiscaliza e os demais tribunais de contas. Antes de eu continuar, eu tenho que fazer 2 disclaimers que são importantes aqui. A gente tem um mau costume na academia jurídica e no direito como um todo, eu imagino que na economia não seja tanto assim, que temos advogados transvestidos de acadêmicos, né? O sujeito ele vem para um evento jurídico e ele é advogado de uma determinada causa, só que ele se apresenta como professor para vender a sua tese jurídica. Para evitar esse tipo de comportamento, o disclaimer que eu vou fazer aqui é que eu sou advogado do BNDES, como o Zambão falou, e eu trabalho com o TCU. O que significa que boa parte dos meus entendimentos aqui são derivados da minha experiência diária com o tribunal, especificamente com o TCU, e também das teses jurídicas que a gente defende lá no banco. Então, isso é um disclaimer inicial importante. E o outro disclaimer inicial como eu disse, a gente está tratando aqui de apontamentos. Então, é uma pesquisa em andamento. Eu não tenho, infelizmente, gráficos como o João Pinho de Mello para trazer e nem dados muito concretos. Então, são ideias que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o tema. Então, feitos esses 2 disclaimers, eu vou pontuar 3 problemas dos tribunais de contas hoje em dia. O primeiro problema é que você tem um alto custo fiscalizatório com pouquíssimos benefícios de fiscalização. Quando eu falo em altos custos fiscalizatórios, aqui a minha ideia é focar não só no custo de manutenção do tribunal, quanto é que custa para manter o Tribunal de Contas da União, especificamente, que é o foco da palestra, mas também o custo que ele gera com a fiscalização. Então, vamos primeiro para o custo do Tribunal de Contas. Para a gente ter uma ideia, no orçamento do TCU de 2018, tem lá uma previsão de gasto de mais ou menos 2 bilhões de reais para a manutenção do tribunal. Quando eu falo de manutenção do tribunal, estou falando aqui desde salário de servidores e dos ministros, mas também infraestrutura como um todo, vai desde o pagamento da luz elétrica até o serviço de limpeza e tudo mais. Então, o tribunal custa para o país hoje 2 bilhões por ano. Só para vocês terem uma ideia, o orçamento de saneamento básico do país está na faixa de 931 milhões no ano de 2018. 931 milhões, só que foram gastos até agora, setembro de 2018, 285 milhões. Ou seja, a gente vive num país que gasta muito menos com saneamento básico, que é um recurso essencial para as pessoas, e a ausência de saneamento básico causa uma série de consequências para uma quantidade enorme de pessoas no Brasil, e que gasta 2 bilhões com manutenção de tribunal e corte de contas. Em tempo de PEC, teto dos gastos, em tempo que a gente tem que pensar bem que tipo de custo que a gente vai priorizar, essa conta é uma conta relevante. Não só o custo do Tribunal de Contas, e aqui eu estou focando em Tribunal de Contas da União, é muito grande,
mas também tem um custo para os fiscalizados, que normalmente não é computado. O que eu quero dizer com custo pro fiscalizado? O Tribunal de Contas, quando abre uma determinada representação, um procedimento administrativo fiscalizatório, uma tomada de contas especial, ele indicia uma série de pessoas. Normalmente, servidores públicos são as pessoas que estão sendo fiscalizadas pelos tribunais de contas. Esses servidores públicos são defendidos perante o Tribunal de Contas por advogados. E esses advogados, eles podem ser advogados públicos ou podem ser advogados privados. Se a gente for contar os advogados públicos que defendem os servidores públicos por conta do regime de assistência jurídica, que na União está regulado na lei da AGU, artigo 20 da lei da AGU, que permite que advogados da União defendam servidores públicos em procedimentos perante o TCU. Se a gente for contar a quantidade de homem-hora que é alocada da União para defender esses servidores, e mais os advogados são contratados e pagos pelas administrações públicas para defender os seus servidores, o custo, que eu não tenho aqui como mensurar, porque não tem um estudo ainda feito sobre isso, é um custo enorme. É um custo que, com certeza, é muito maior do que a manutenção do TCU, por exemplo. Deve gerar ali na casa de centenas de milhares de reais todo ano são gastos para a defesa desses servidores. Então, você tem, de um lado, o custo de manutenção no tribunal, do outro, o custo de assistência jurídica das pessoas que estão defendidas ali. E esses altos custos, eles não são compensados pelos benefícios que a fiscalização, no final das contas, traz. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para pontuar e para dar um destaque nessa minha afirmação um pouco polêmica, eu diria. O TCU passou 12 anos discutindo, junto à Petrobras, qual seria o regime de licitatório devido para a estatal. Seria o regime da Lei 8666 ou de um decreto especial, o decreto número 2745 de 98, que estabelecia um procedimento simplificado para a Petrobras. Foram 12 anos discutindo isso, entre idas e vindas, entre acordos diferentes, entre MS da Petrobras julgado pelo Supremo, TCU desobedecendo a decisão do Supremo em relação a isso, dizendo que deveria ser aplicado o decreto. 12 anos se passaram, uma quantidade de recursos públicos enorme foi gasto nessa fiscalização, e durante esses 12 anos, o que estava acontecendo na Petrobras, Petrolão estava rolando com base muito em licitações fraudulentas realizadas pela empresa estatal. Então, o que acontece? Você tem um órgão que fiscalizou durante muito tempo a licitação da Petrobras e não conseguiu gerar um efeito positivo real. E ficou discutindo a aplicação ou não de um regime jurídico que já havia, inclusive, decisão do Supremo favorável à Petrobras. Então, você tem um gasto de tempo, de dinheiro enorme em situações que não produzem, no final das contas, o resultado que a população, que o país precisa e merece. Então, assim, já que o tema é instituições débeis, a gente tem uma instituição bem complicada que controla a administração pública. Um outro exemplo que acontece não só no TCU, mas nos tribunais de contas espalhados pelo país, são as suspensões de licitação. O TCU ele tem o dever de fiscalizar, principalmente editais de licitação, está lá na Lei 8666, esse dever, e os órgãos normalmente mandam os editais de licitação para os tribunais de contas, e os tribunais de contas avaliam e revisam esses editais. E muitas das vezes encontram uma série de irregularidades, às vezes irregularidades pequenas, irregularidades formais, e suspende a licitação. O problema é o seguinte, ao suspender a licitação, o serviço ou o bem que está sendo ali demandado, ele continua sendo necessário. E por continuar sendo necessário, o que acontece no final das contas é que você precisa de uma contratação emergencial. E quem trabalha com licitação, quem já trabalhou com licitação na vida, sabe que o preço da licitação emergencial, o preço que normalmente é ofertado, é muito maior do que o preço de uma contratação normal via licitação e não contratação direta através de contratação emergencial. Então, você tem um tribunal que suspende a licitação e, no final das contas, gera mais custo ainda para a administração por ter que contratar de forma emergencial, num contrato que normalmente é muito mais caro.
Um terceiro exemplo para a gente fechar essa parte de benefícios e oriundos da atividade do Tribunal de Contas. Nessa semana, saiu uma notícia no site do TCU noticiando que o tribunal, ele com ações de controle, gerou um benefício de 5 bilhões de reais aos cofres públicos. Está lá no site do TCU, quem quiser pode averiguar depois. Isso só no segundo trimestre desse ano, ou seja, em 3 meses, o TCU teria gerado benefício aos cofres públicos de 5 bilhões de reais, segundo eles informam, 10 vezes maior do que o custo do tribunal nesse período. Eu fui dar uma olhada no que eles contaram como benefício, né, desses 5 bilhões. Nesses 5 bilhões tem lá multas que são impostas aos agentes públicos, tem valor voltado à indisponibilidade de bens e arresto de bens, e foram publicados nesse período, editados nesse período, 8.119 acórdãos em 3 meses. Agora, o que o TCU não faz qual é o custo disso, né? Se você gerou 5 bilhões, vamos pressupor que os dados colocados ali são corretos e estão muito bem delimitados e colocados. Se você gera um benefício de 5 bilhões, qual o custo que você teve para produzir esse benefício de 5 bilhões? Qual a quantidade de processos que foram abertos, qual a quantidade de pessoas que foram intimadas, a quantidade de advogados que foram contratados, qual o custo social disso, no final das contas? Essa é uma análise que a gente não tem estudos sobre isso, é um tema que está à procura de um autor, e é por isso que eu falei que são apontamentos aqui, só para a gente refletir e ter um direcionamento para estudos mais aprofundados, estudos profundos. Qual é o custo disso, no final das contas? Então, você tem um primeiro problema, que é um problema sério, que é um problema da análise econômica do direito, né? O custo da fiscalização dos tribunais de contas, ele compensa os benefícios que traz para a sociedade? Um segundo problema, e esse é um problema mais afeta a nós juristas e advogados, o Tribunal de Contas, e eu estou falando aqui especialmente do TCU, ele não tem muito critério para abrir procedimento fiscalizatório. Por que ele não tem critério para abrir procedimento fiscalizatório? Porque ele não tem nenhuma responsabilização, afinal de contas. O TCU ele pode abrir N procedimentos contra quem ele quiser e dificilmente ele será responsabilizado por isso. E dificilmente ele contabiliza qual é o custo de abrir essa quantidade de procedimentos para uma quantidade enorme de pessoas. Como eu disse, nessa notícia do site do TCU, divulgando que nesses últimos 3 meses eles editaram 8.119 acórdãos, ali não está dizendo de acórdãos para quê, qual tipo de benefício que gerou no final das contas, quais foram os retornos financeiros que foram dados, não tem maiores informações em relação a isso. E nos últimos 10 anos, tem um estudo do professor Carlos Arissanti, que mostra que nos últimos 10 anos o TCU proferiu 100 acórdãos por dia, nos últimos 10 anos. Então tem uma produção grande, produção enorme, e que não tem nenhum critério, no final das contas. E para exemplificar o que eu estou dizendo aqui, eu vou dar o exemplo que está acontecendo lá no BNDES. Já foi noticiado na imprensa, sendo bastante discutido isso. O TCU ele resolveu abrir uma série de procedimentos administrativos para fiscalizar as operações que o BNDES realizou com a JBS ali nos anos 2008 até 2011, mais ou menos. Então, as operações que beneficiaram o Grupo JBS e tornaram o Grupo JBS a maior empresa do setor de proteínas do mundo. Sem entrar aqui no mérito se essas operações foram corretas, erradas, se a política pública de campeões nacionais, que eu tenho certeza que o João discorda, se ela está certa ou está errada, a gente não está aqui para discutir isso. Fato é que o TCU abre um primeiro procedimento para averiguar essas operações da JBS. O acórdão 3011 abriu o procedimento. Esse acórdão determinou que fossem abertos mais 4 procedimentos apartados para cuidar de cada uma das operações. Uma operação com um frigorífero chamado Swift, uma outra operação com um frigorífero chamado National Beef, outra da empresa chamada Bertin e uma outra da empresa chamada Pilgrims. 4 operações diferentes.
Abertos esses 4 procedimentos, cada um deles gera um procedimento apartado, em que é intimado uma determinada quantidade de pessoas, desde empregados do banco até diretores, ex-diretores, conselheiros do conselho de administração, etc. Uma quantidade enorme de pessoas são chamadas em cada um desses procedimentos. São 4 procedimentos, uma quantidade enorme de pessoas que são chamadas, e, de novo, pessoas que vão ser defendidas por advogados públicos e por advogados privados. Essa semana, na verdade, na semana passada, o TCU julgou um desses procedimentos apartados para converter em tomada de contas especial. Nesse julgamento, ele resolveu criar mais alguns procedimentos, abrir mais alguns procedimentos com base no que já tinha sido aberto. Ou seja, você tem um procedimento original, você tem um filho desse procedimento e agora você já tem um neto do procedimento. Então, assim, é uma quantidade de abertura de casos sem muito critério e muito critério na hora de abrir e sem pensar muito na quantidade de custo que isso vai gerar no final das contas. Uma analogia que eu estava pensando ontem, vou compartilhar com vocês aqui em primeira mão. Eu penso que essas aberturas de procedimento do TCU são parecidas àquele mito do Sísifo. Não sei se vocês já ouviram falar, que é o mito em que uma determinada pessoa ela viola uma norma dos deuses e os deuses resolvem punir essa pessoa ao colocar uma pedra que ele deveria rolar até o alto da montanha, e toda vez que ele chegasse até o alto da montanha, a pedra ela voltava até o início e ele ia ter que continuar nesse trabalho para sempre. No caso aqui, da abertura de procedimento de contas do TCU, é um mito do Sísifo agravado. Tem um plus, né, no mito do Sísifo. Porque, no final das contas, há uma abertura de novo procedimento com outras imputações de conduta. Então, é como se a pedra voltasse para baixo e você tivesse que empurrar 2 pedras em vez de uma. E assim por diante. 3, 4 e assim por diante, até não acabar mais a quantidade de procedimentos que são abertos. Então, esse é um outro problema que é muito sério. Assim. E eu diria que é um problema sério de tribunais de contas em geral, mas principalmente dos órgãos de controle também. Os órgãos de controle, e aqui eu estou incluindo Ministério Público e outros órgãos de controle, que não têm muita responsabilidade na hora de abrir procedimentos investigatórios. O terceiro ponto de problemas vinculados ao Tribunal de Contas está ligado à insegurança jurídica, e aqui, usando a expressão que o João utilizou, de risco regulatório que o Tribunal de Contas ele traz. E o risco regulatório específico por não respeitar os precedentes do próprio tribunal. Quem já trabalhou com o Tribunal de Contas, seja estadual ou da União, sabe que os tribunais eles têm uma dificuldade de respeitar os seus próprios precedentes. Eu diria que isso é uma dificuldade dos tribunais como um todo, inclusive do Poder Judiciário, que é uma tendência que a gente está tentando melhorar, mas nos tribunais de contas a situação ela é mais caótica ainda. A jurisprudência do TCU ela acaba sendo casuística, mutante e desconexa, muitas das vezes. Eu vou dar um exemplo para vocês para clarear e tentar dar um suporte maior do que eu estou afirmando aqui. A jurisprudência do TCU em relação à prescrição é uma coisa interessante e digna de nota. E aqui eu estou falando de prescrição de multa, né? O TCU aplica uma determinada multa e qual é o prazo prescricional para aplicar aquela multa a partir do fato que ele está fiscalizando e está analisando. A jurisprudência dominante pacífica dos tribunais é que o prazo prescricional para esses casos de multa é de 5 anos, com base lá no artigo 1º da Lei 9873 de 99. Você tem 5 anos para aplicar a multa sancionatória vinculada ao poder de polícia. Só que o TCU entende que esse artigo 1º da Lei 9873 ele não se aplica para atividades fiscalizatória e sancionatória do TCU. O TCU aplica o prazo geral do Código Civil, está lá no 205 do Código Civil, que é o prazo de 10 anos. Então, há uma divergência clara entre o tribunal e o Poder Judiciário. Qual o problema dessa divergência? Qualquer pessoa que tenha sido multada no TCU e que tenha passado 5 anos pode entrar com o MS
no caso do Tribunal de Contas da União, o MS no Supremo, e o Supremo vai dar grande causa para a pessoa. Então você tem um procedimento enorme, se gastou uma quantidade enorme de dinheiro público, de recursos públicos, que é finalizado, o sujeito é multado, o sujeito entra com o MS de novo, com advogados sendo pagos, com a máquina do judiciário rodando. O sujeito entra com o MS e ganha. Justo, assim, e por que isso acontece? Acontece porque é uma implicância do TCU com o entendimento já dominante da jurisprudência. Então, assim, essa quantidade de insegurança jurídica que o tribunal causa no final das contas é muito preocupante e atrasa o país no final das contas. A gente comentou aqui, eu comentei aqui, 3 problemas, né? O alto custo, o problema da abertura de procedimentos sem nenhum critério e o problema da insegurança jurídica de não respeitar os seus próprios precedentes. Então, quais são os efeitos que esses 3 problemas eles causam nos agentes que são fiscalizados, nos agentes públicos, no final das contas? Tem pelo menos 3 efeitos que acaba gerando na administração pública. Um primeiro efeito, que é um efeito óbvio, uma consequência imediata dessa fiscalização um pouco exacerbada, é o que popularmente se conhece como apagão das canetas, né? É a pane executória. Se você tem um tribunal que está ali a todo momento te fiscalizando e vendo o seu mínimo erro formal, e que você não consegue argumentar e não consegue mostrar o seu lado, gera-se um medo no administrador de tomar determinadas decisões. E esse medo ele vai causar uma paralisia que vai impactar muito no país como um todo. Assim. Administradores públicos, e o João está numa posição do Poder Executivo, e uma posição perigosa, eu diria, e não vou nem comentar do nosso Procurador-Geral, que está na posição mais perigosa ainda. Então, assim, você gera uma certa paralisia dos agentes públicos, porque eles têm medo de tomar determinadas decisões, porque eles sabem que daqui a 5, 10 anos, aquela decisão ela pode ser questionada pela Corte de Contas, no final das contas. Além dessa pane executória, né, e do apagão das canetas, um efeito do comportamento do TCU, um efeito imediato do comportamento dos tribunais de contas, é uma substituição da decisão técnica dos administradores públicos pela decisão do órgão fiscalizatório, da Corte de Contas, no final das contas. E aqui a gente tem, principalmente em relação ao TCU, um problema sério que é de design do tribunal. A Corte de Contas ela é formada por ministros de formações técnicas bem diferentes. A gente tem, se vocês não sabem, a gente tem no TCU um médico veterinário, que analisa desde licitação, contrato, até operações complexas são realizadas pelo BNDES e outros procedimentos em que o TCU atua. Você tem um médico veterinário ali, você tem muitas pessoas com formação jurídica, você tem um consultor legislativo do Senado, tem pessoas de formações técnicas diferentes. Agora, imagine você, o TCU, que agora virou uma tendência no tribunal, de fiscalizar o mérito do ato regulatório das agências reguladoras. Agora, imagine o TCU você analisando atos da ANS. Se a gente tem problemas com o reajuste do setor médico elaborado pela ANS, como o João falou, agora imagina o TCU fiscalizando já um procedimento que já é falho, né, de revisão. Então, é uma situação realmente preocupante. E hoje em dia você tem o TCU, principalmente, aumentando a sua competência, né? O TCU agora virou quase um conselho de Estado nos moldes franceses. Assim. É uma instância revisora de todos os atos da administração pública. Mês passado saiu uma notícia no G1 dizendo que o TCU estava querendo analisar se se houve ou não redução no preço das passagens por conta da separação da precificação da passagem agora com mala ou sem mala, se teve consequência econômica positiva para os consumidores. Agora, o que o TCU vai analisar sobre isso, que tipo de competência ele tem para fiscalizar, aí já é um segundo problema. Então, você tem uma substituição, no final das contas, da opinião técnica, que é feito pelo administrador público e por pessoas capacitadas por ministros que nem sempre têm a formação técnica adequada para avaliar essas medidas.
E, por fim, como um terceiro efeito de comportamento do TCU, são o aumento dos gastos públicos, como eu já comentei anteriormente. O que a gente tem hoje, eu acho que o tio Zamão pode comprovar isso, que a gente tem hoje nas entidades fiscalizadas uma quantidade de homem-hora e uma quantidade de recursos públicos são gastos para prestar contas ao controle externo e aos tribunais de contas, mais especificamente, que é muito grande. Então, você tem uma quantidade de entidades, de empresas estatais, de entidades de administração direta, que gastam uma quantidade enorme de recursos e de homem-hora para responder essas demandas permanentes do TCU. Isso é um valor que não foi mensurado ainda, mas seria um estudo muito interessante para a gente saber qual o custo dessa fiscalização no final das contas. Para concluir, eu levantei uma série de problemas e levantei uma série de efeitos do comportamento do TCU nas entidades fiscalizadas. Eu não estou pregando aqui o fim dos tribunais de contas, não me entendam mal. Eu acho que controle da administração pública é importante. A gente vive num país que tem uma quantidade enorme de escândalos públicos, de corrupção, então controle da atuação do administrador público é essencial e é relevante. Só que a gente tem um encontro marcado com o tema da revisão do papel dos tribunais de contas no país. E há um encontro marcado e um tema que está esperando um autor. Eu fiz aqui uma análise descritiva do comportamento do TCU e das consequências, mas a gente está precisando de uma análise normativa, de saber, olha, qual é o melhor modelo de controle externo da administração pública que a gente tem que ter. Que tipo de medida, que tipo de design institucional a gente tem que criar para que o controle seja efetivo e ele não gere mais custos do que benefícios para a administração pública no final das contas. É isso que é o desafio que a gente vai ter. A gente tem muitos desafios nos próximos anos para o país. O João pontuou vários desafios muito, muito importantes. E esse do controle da administração pública e o controle externo é um deles. E eu espero ter incentivado vocês a pensar sobre o tema. Quem sabe daqui não sai o autor que vai falar sobre isso e vai discorrer numa tese de doutorado, uma coisa assim sobre esse tema. Obrigado. Obrigado, Estevão. Belíssima exposição. E esse é um tema que nós discutimos aqui recorrentemente na Procuradoria, né? Necessidade de se dar racionalidade ao controle da administração pública e é preciso, eu não tenho dúvidas disso, repensar o papel dos tribunais de contas na atualidade. Quer dizer, preciso refletir, analisar, compatibilizar o que vem sendo feito com os limites traçados pela Constituição. Eu fiquei sabendo de um trabalho, Estevão, que está disponível na Biblioteca de Teses da USP, do André Rosílio, que vem falar aqui, acho que em dezembro, sobre o papel dos tribunais de contas. Eu ainda não li, mas parece que é um grande trabalho. Você falando sobre o custo do controle, essa expressão, eu fui a São Paulo há um tempo atrás, num evento do Migalhas, essa expressão apagão de canetas foi a expressão mais reproduzida. Aqui na Procuradoria a gente tem uma outra expressão, João. O dorme bem quem indefere. Aquele cara diz o não, engessa, o cara bota a cabeça no travesseiro, tranquilamente. Essa é uma expressão do Marco Juruena. Sobre controle, Floriano veio aqui, deu uma palestra, acho que foi no último evento do IDAERJ, se eu não me engano, sobre controle. Essa palestra está disponível no YouTube. A belíssima palestra sobre controle da administração pública. E ele deu exemplo, eu não lembro de qual agência reguladora, uma agência reguladora federal em que a estrutura para atender aos órgãos de controle era superior à estrutura destinada à realização da atividade regulatória. Sim, tem alguma coisa errada nisso. Então, acho que esse tema é um tema realmente que precisa ser estressado, precisa ser repensado, precisa ser enfrentado a todo momento, porque não há racionalidade no controle da administração pública. E passamos agora à última palestra do dia, do Bruno Bodar, juiz auxiliar da presidência... Não, está errado aqui. Juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Fux.
Master of Law pela Harvard Law School, estudaram juntos, Estevão e Bruno. Mestre em Direito Processual pela UERJ e vice-presidente eleito da Associação Brasileira de Direito e Economia. O Bruno sabe muito de Law and Economics, eu diria que é um dos que mais sabe no país. É um processualista de mão cheia, um grande amigo, é um prazer recebê-lo aqui. Bruninho, a palavra é sua. Obrigado, muito obrigado a todos. Primeiramente, é uma honra estar aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio. Eu que fui servidor da casa, fui TSP na época, acho que mudou de nome, o cargo é analista agora, com muito orgulho, e tenho aqui ainda uma casa minha, e um prazer estar sendo recebido a convite do meu amigo Rodrigo Zambão, nosso procurador-geral, melhor ainda na companhia dos meus amigos João Manuel e Estevão. Eu vou tentar fazer aqui o que a gente chama de wrap-up, né, tentar dar uma finalização a tudo que foi dito. O João, que deu uma puxada de orelha no judiciário, Estevão, que fuzilou o Tribunal de Contas, fuzilou. Eu vou tentar dar uma cutucada aqui no Legislativo e no Executivo, para a gente finalizar aí todo mundo. E a estrutura do que eu vou falar hoje, primeiro eu vou tentar fazer uma introdução teórica, porque eu acho que a plateia é composta majoritariamente de pessoas do direito, o que a economia entende que é uma regulação boa e uma regulação ruim. Depois, se eu achar que vai dar tempo, vou tentar dar alguns exemplos, na linha do que já fez o João Manuel e também o Estevão, e vou finalizar com uma proposta de solução, ao menos com relação ao Executivo e ao Legislativo. A solução essa que é adotada por todos os países desenvolvidos, e aqui muita gente nunca nem ouviu falar, que é a análise de impacto regulatório. Então, quando a gente trata de regulação, a gente está falando das diversas formas de ação governamental que tentam limitar ou que tentam modificar o nosso comportamento, a fim de aumentar o bem-estar da sociedade ou a fim de promover medidas distributivas que a gente considere justas, que a gente considere legítimas. Só que a gente que fez graduação em Direito, a gente sabe que a gente não está preocupado ao longo da faculdade com isso. A gente fica lá decorando aquele monte de lei, aquele monte de posição, aquelas classificações malucas que não acabam mais, um monte de nome, e a gente não está preocupado realmente, no final das contas, com isso. Isso está gerando um bem-estar para a sociedade? Isso está promovendo uma redistribuição na sociedade que a gente considera justa? E a verdade é que no Brasil se regula muito e se regula mal. Um amigo meu, jornalista, que é o Rodrigo da Silva, está lançando agora um livro sobre o guia politicamente incorreto da política brasileira, em que ele traz lá os números de que, de 88 a 2016, o Brasil produziu 5,5 milhões de normas. A maioria dessas que a gente nunca ouviu falar. Ele tem lá um capítulo listando um monte de legislações malucas. Mas o que me preocupa não são nem esses exemplos anedóticos que ele traz, porque assim, os que são ridículos a gente sabe que é ridículo e a gente sabe que está errado. Mas tem muita regulação no nosso dia a dia que a gente entende, que a gente acha que aquilo vai fazer bem, que a gente acha que aquilo é bem intencionado, mas que no final das contas nos traz consequências que são ruins. E a gente nem percebe que a regulação está por aí. Estou aqui falando no microfone que é regulado, estou numa mesa aqui que o material da mesa foi regulado, esse auditório foi todo regulado. O nosso dia a dia é inteiramente regulado e a gente nem se dá conta de como essas regulações modificam a nossa vida e muitas vezes modificam para pior. Então, nessa introdução teórica de economia, primeiro eu queria discutir com vocês como é que o economista vê o que é bom e o que é ruim em termos de regulação. Primeiro, o economista cria um mundo, que é o economista moderno, é um cientista, então ele vai criar um mundo de laboratório, como faz o físico, né? Cria um mundo de laboratório e diz aqui, esse é o que eu vou chamar de mercado, é um mundo em que as pessoas trocam. Esse mercado, esse meu mundo de laboratório, é um mundo ideal, em que as pessoas podem trocar umas com as outras, não tem ali nenhum problema, nenhuma fricção nesse contato entre as pessoas. E nesse mundo ideal, o economista cria um teorema. Primeiro teorema da economia do bem-estar, que é esse ramo da economia que diz o que é bom e o que é ruim, é que nesse mercado ideal, que possui certas características aí que a gente vai considerar perfeitas, nesse mercado há sempre um equilíbrio ótimo, ou seja, o bem-estar da sociedade está maximizado. E se a gente tentar fazer alguma intervenção regulatória, vai haver um prejuízo. A sociedade, isso vai causar um prejuízo na sociedade. Essa demonstração formal pode ser reduzida, né, a uma ideia, a um conceito, de
que as pessoas não vão fazer uma troca que sejam ruins para elas mesmas. E, no final das contas, nesse mundo ideal que o economista cria para tentar explicar a realidade, no final das contas, aquele mercado é o que vai trazer o máximo de bem-estar. E aí, em todos os contratos, todos os contextos, não apenas no contexto de contratos patrimoniais, mas, enfim, quanto a bens e materiais também, esse resultado ocorreria. E qual que é a justificação? Por que nesse mundo ideal, o que se modifica nesse mundo ideal para justificar a intervenção regulatória? É o que o economista chama de falhas de mercado, que são quaisquer situações que a gente vai encontrar na vida real, que podem gerar uma ineficiência, que vão gerar um desperdício e que vão afastar a nossa realidade desse mundo ideal. E a gente vai tentar corrigir aquilo para trazer de volta à sociedade aquele estado de eficiência, aquele estado de bem-estar que estava maximizado. Então, quais são aí as falhas de mercado clássicas que a economia traz? Primeiro, que eles chamam de assimetria de informações. Ou seja, o indivíduo não sabe todas as características daquela transação para que ele possa tomar uma decisão eficiente. Então, o consumidor pode comprar um produto por engano, porque ele não sabe de uma característica negativa daquele produto, e acha que o produto tem um valor maior do que ele tem na realidade, ou então ele pode ignorar uma característica positiva do produto, e aí atribuir um valor menor do que ele teria na realidade. Uma segunda forma de falha de mercado, que são as externalidades, ou seja, o bem-estar de um indivíduo vai ser afetado pelas decisões de outro agente no mercado, e o sistema de preço não vai conseguir mediar isso. Então, quando você compra o seu carro, você não leva em consideração no preço que você está pagando por ele, a poluição que você vai causar e vai gerar danos a terceiros. E isso te leva a tomar uma decisão ineficiente e pode gerar um desperdício para a sociedade. Terceiro tipo de falha de mercado, que é o comportamento anticompetitivo, que é quando a ação de um agente no mercado consegue ali determinar qual vai ser o preço de um bem, né? E isso vai influenciar o comportamento dos agentes no mercado e que pode gerar aí o que os economistas chamam de perda por peso morto, ou seja, um desperdício, uma ineficiência. E, por fim, numa linha mais moderna de análise econômica comportamental, há os chamados vieses comportamentais, ou seja, traz-se da psicologia a ideia de que as pessoas podem subestimar ou superestimar o valor de uma transação por causa de tendências psicológicas que a gente possui naturalmente e que impedem que as pessoas façam decisões eficientes quanto a essas transações. Então, tem diversos tipos de vieses que a literatura psicológica traz, viés de otimismo, viés de confirmação, viés de disponibilidade e por aí vai. Mas esse é um lado da moeda, esse é um lado da história, de que pode haver falhas no mercado, que a regulação, uma regulação tão ideal quanto aquele mercado, poderia nos levar a um patamar de bem-estar ótimo. Só que o outro lado da moeda é o das chamadas falhas de regulação, que a gente também está assumindo aqui que essa regulação que vai ser introduzida vai ser ideal e que vai conseguir nos levar a um patamar de eficiência máximo e ideal. Então, primeiro, parte-se dessa premissa questionável de que os governantes vão ter essa capacidade de desenhar e de implementar uma política pública que vai levar a um resultado mais eficiente do que a solução daquele mercado que a gente sabe que é falho. Tem um professor do MIT, um economista, chamado Daron Acemoglu, que ele tem um artigo que é Market versus Government, em que ele diz exatamente isso, que os economistas se preocupam muito com as falhas de mercado e deixam de lado as falhas de regulação. E é difícil de assegurar que o governo e que os políticos, em geral, que é a quem se confia esse poder de regular, não vão alocar os recursos na sociedade de uma forma que beneficie a eles mesmos. E ainda que a gente ache que eles não vão fazer isso, um segundo ponto é de que coletar informações e de que desenhar uma política pública perfeita é muito custoso, é muito difícil, demanda muitos recursos na sociedade. Será que vai valer a pena a gente gastar todo esse dinheiro para fazer uma política pública perfeitamente eficiente?
E um terceiro ponto é o de que os políticos têm incentivos em excesso para regular. O professor da Universidade de Chicago, chamado Richard Posner, que é um dos primeiros, aí, um dos líderes da análise econômica do direito, ele tem um artigo que se chama Taxation by Regulation, ou seja, tributação por regulação. E ele explica nesse artigo que o governo, para atingir um mesmo objetivo, ele pode atuar em duas linhas diferentes. A primeira delas, ele pode ir lá e consertar o problema ele mesmo, e aí ele vai tributar as pessoas, pegar o dinheiro das pessoas e resolver aquele problema. Ou ele pode tomar uma segunda via, que é de utilizar a regulação e mandar que as próprias pessoas, com seu próprio dinheiro, vão lá e resolvam aquele problema, incorram nos custos de resolver aquele problema. Então, um exemplo que eu gosto de dar é que muita gente não sabe, mas tem uma lei federal que obriga postos de gasolina a manter frentistas, que não existe no mundo desenvolvido. Se você for alugar um carro em outros países, você vai chegar no posto de gasolina e você mesmo vai ter que colocar no seu carro a gasolina. Mas aqui no Brasil tem uma lei obrigando os postos de gasolina a terem frentistas, e a justificativa é da manutenção de empregos. Então o governo poderia, de um lado, tributar as pessoas, pegar o dinheiro das pessoas, promover campanhas de requalificação desses profissionais, para que eles sejam reinseridos no mercado de trabalho, e aí atingir esse objetivo. Ou ele pode utilizar a regulação para obrigar o proprietário de posto de gasolina, com o seu dinheiro e com o dinheiro dos consumidores, a manter o emprego desses profissionais, atingindo aí o objetivo que ele queria, que é que essas pessoas não fiquem desempregadas. E aí qual que é o problema? É que a tributação normalmente é bem percebida pelas pessoas. Quando o tributo aumenta, aí já se falou na campanha eleitoral de CPMF, as pessoas já ficaram desesperadas novamente. Então, por menor que seja o tributo, as pessoas percebem bem a existência do tributo. O poder de tributar é limitado, a gente sabe, tem que ser previsto em lei, tem que observar a anterioridade, não pode ter caráter confiscatório e por aí vai. E a utilização desses recursos que são colhidos pelos tributos tem que observar as normas orçamentárias e fazer licitação, esse tipo de coisa toda que vinha sendo falado aqui. E a regulação, por outro lado, é de graça. Você aprova uma lei, no dia seguinte as pessoas têm que respeitar, senão vão ser multadas, senão podem ser presas. E o poder público não tem nada a ver com isso. Você não precisa aprovar nenhum tipo de lei, de lei tributária para pegar o dinheiro das pessoas e incorrer em todos esses outros problemas. Então, por todos esses motivos, a gente não tem que prestar atenção só nas falhas de mercado, mas a gente tem que parar para pensar se essas regulações que a gente pensa que vão resolver esses problemas estão sendo eficientes para essa finalidade, se elas vão chegar lá naquele objetivo que a gente pretende. Então, vou tentar dar aqui alguns exemplos no âmbito do direito do consumidor de como há regulações que a gente acha que são boas, que a gente acha que vão atingir certos objetivos, mas no final das contas elas acabam por gerar certos problemas. E eu sempre gosto de começar com o exemplo das informações obrigatórias. Porque, afinal de contas, ninguém acha que é ruim dar informação para o consumidor. Acho que isso é um ponto que é consenso de que quanto mais informação se dá para o consumidor, melhor. E aí, o ponto da teoria econômica que se utiliza aqui para explicar isso é o da simetria de informação. O legislador estaria tentando corrigir um problema em que o consumidor não tem uma informação para tomar uma decisão eficiente daquela transação com o fornecedor, e ele passa uma regulação para que o fornecedor tenha que dar uma informação obrigatoriamente ao consumidor. E aí, a justificação é de que o fornecedor tem determinadas informações que têm valor social, só que o custo de passar essas informações para o consumidor seria repassado no preço. E aí, por pressões competitivas, aquele fornecedor, olha, eu vou abaixar o meu preço, não vou passar essa informação, e o consumidor fica sem aquela informação. Só que, primeiro, o fornecedor pode sim ter interesse em passar aquela informação para o consumidor. Porque, afinal de contas, se você passa uma informação positiva sobre o seu produto para o consumidor, ele vai ter um interesse em pagar mais caro pelo seu produto. E, por isso, ele vai sim transmitir aquela informação sem a necessidade de passar uma regulação.
Então, aquele fornecedor que tem o melhor produto, digamos assim, que tem uma característica positiva, ele vai passar uma informação. O segundo fornecedor, que não ia passar informação porque o produto dele é pior, para que ele se diferencie dos outros, ele vai informar sobre o produto dele. E aí, numa cadeia, o consumidor, pela teoria econômica, conseguiria saber a informação a respeito de todos os produtos. Então, o que a regulação deveria focar é informações que os fornecedores não prestariam naturalmente, em relação às quais o governo tem a melhor informação, e em relação às quais os consumidores possam tomar melhores decisões. Então, a gente tem 3 requisitos aí para que haja uma regulação determinando a prestação de informações obrigatórias. Só que, como eu disse, a nossa lógica não vai por aí. A nossa lógica vai de que quanto mais informações para o consumidor, melhor. Então, o primeiro problema que a gente tem é o de informações que não geram qualquer benefício útil para o consumidor. Um exemplo que é anedótico, mas que representa bem essa situação, é de uma resolução da Anvisa a respeito de produtos alergênicos, que determinou que caixas de ovos contêm a informação alérgicos, contém ovos. E eu não consigo pensar em uma situação em que uma pessoa que é alérgica vai tomar uma decisão melhor porque a caixa de ovo contém informação de que ali tem ovo. Então, é difícil de entender por que esse tipo de regulação é passada. Um outro ponto é o das informações obrigatórias, que são baseadas em noções que não são confirmadas cientificamente. Tem um estudo nos Estados Unidos em que chegou à conclusão de que 80% dos americanos apoiariam uma lei que determinasse que os produtos lá no mercado deles contivessem a informação: este produto contém DNA. Só que qualquer produto contém DNA, e não faz o menor sentido que haja uma regulação desse nível. Aqui no Brasil a gente tem uma lei, que é a Lei 11.105 de 2005, que determina que os produtos que contenham os chamados transgênicos, né, organismos geneticamente modificados, contenham lá no rótulo essa informação. E aí o argumento em apoio a essa lei comum é o de que, olha, o consumidor tem o direito de saber que ali tem um produto transgênico. Só que, primeiro, não tem qualquer evidência científica nenhuma de que produtos transgênicos fazem mal à saúde. Pelo contrário, diversos órgãos internacionais, a FDA, a OMS, vários organismos internacionais já produziram relatórios explicando que produtos transgênicos não fazem mal à saúde. Houve até um abaixo-assinado de mais de 100 ganhadores de prêmios Nobel pedindo para que esse preconceito com os transgênicos acabasse, porque, afinal de contas, são produtos melhores para o meio ambiente, têm menos desperdício, podem ajudar a combater a fome no mundo. E, em média, o consumidor que tem a informação de que um produto é transgênico, em razão desse preconceito que se tem, ele está disposto a pagar 14% a menos pelo produto, se tiver lá a informação de que o produto tem transgênico. Aqui no Brasil, teve uma pesquisa do Ibope de que mais de 1/3 das pessoas respondeu que acredita que os transgênicos fazem mal à saúde. Então, se eu sou um fornecedor, eu vou fazer de tudo para tirar um transgênico da minha linha de produção, porque, afinal de contas, o consumidor vai querer pagar menos e ele vai achar que o meu produto é pior quando não é. Então, o regulador está agravando uma assimetria de informação do consumidor e, por outro lado, levando fornecedores a adotarem decisões ineficientes, com base em um preconceito, com base em uma noção que não é comprovada cientificamente. E esse excesso de informações, no final das contas, acaba prejudicando a capacidade do consumidor, enquanto ser humano, de processar essas informações e de tomar decisões melhores. Porque se eu tenho uma informação realmente importante que ajudaria o consumidor, eu coloco ao lado dela 100 outras informações que não ajudam o consumidor em nada, o consumidor vai acabar não lendo aquela informação importante. E eu estou anulando uma regulação que seria boa com outras regulações que seriam piores. Então, eu queria só exemplificar aí com esse exemplo das informações obrigatórias. Em razão do adiantado tempo, eu já vou passar para a solução que é adotada em países desenvolvidos, que é a chamada análise de impacto regulatório, que ela veio
o movimento pela análise de impacto regulatório veio num momento em que mundialmente havia uma tendência de desregulação ao redor do mundo, nos anos ali, final dos anos 70, início dos anos 80. E nos Estados Unidos, em 81, o presidente Ronald Reagan criou um requerimento de análise de custo-benefício para toda a administração pública federal. Então, para todas as regulações relevantes, e lá se determina o que é uma regulação relevante, é obrigatória a elaboração do que eles chamam de análise de custo-benefício. No início foi criticada essa medida por ser considerada uma medida conservadora, uma medida anti-regulação, destinada aí a levar o país a um conjunto regulatório mais liberal, mas a verdade é que, ao longo do tempo, tanto presidentes republicanos quanto democratas mantiveram essa exigência que existe até hoje nos Estados Unidos. E deu tão certo que se espalhou pelo mundo. Existe no Canadá, existe no Reino Unido, na Austrália, existe na Holanda, existe em todos... Outro dia eu descobri que existe na Noruega também. Todos os países desenvolvidos têm algum tipo de análise de impacto regulatório. Então, como que isso funciona nos Estados Unidos? Lá existe um órgão, que é o chamado OIRA, e que esse órgão ele regulamenta como tem que ser feita a análise de custo-benefício, que os departamentos individualizados vão fazer. Esses departamentos fazem a análise de custo-benefício, encaminham para o OIRA dizer que está ok. Se o estudo chegar à conclusão de que uma regulação não traz benefícios líquidos para a sociedade, aquela regulação é descartada, ela não pode ser aprovada. E se ela traz benefícios líquidos, ela pode ser aprovada. E aí, como que funciona esse estudo? Como é que ele é elaborado na prática? Vamos dizer, por exemplo, que é uma proposta de regulação para criar certos requisitos de segurança para uma indústria de petróleo, para prevenir derramamento de óleo. Então, quanto aos custos dessa regulação, a gente vai pegar o preço desse equipamento, vai multiplicar pelo número de indústrias que vão utilizar aquele equipamento e chegar a um número. Em 500 empresas vezes 1 milhão, então o nosso custo dessa regulação é de 500 milhões. Como é que a gente calcula os benefícios? Primeiro a gente vai ver os danos ambientais que foram evitados, então contaminação da água, animais mortos, etc. A gente vai ver os prejuízos causados a terceiros, pescadores, a indústria de turismo que é afetada se um derramamento acontecer. E aí a gente ajusta pela redução da probabilidade de acontecer um derramamento de óleo, dado que a regulação existe. Então a gente vai pegar tudo isso e vai calcular esse benefício X. Então, se esse benefício for maior do que o custo que a regulação gerou, está aprovada essa regulação e as empresas vão ter que comprar aquele equipamento. E tanto a análise de custo-benefício é feita quanto a propostas de lei, mas também o que eles chamam de análise de custo-benefício retrospectiva, leis que já foram aprovadas e se estuda quais foram os impactos que foram realizados na sociedade a partir daquelas leis, e no final das contas vai se determinar se aquilo foi ou não benéfico, líquido para a sociedade, e determina-se se vai ser revogada ou não aquela regulação. Até uma medida que o governo Trump implementou agora, o Trump que é tão criticado, mas eu acho que essa medida é benéfica, que eles chamam de orçamento regulatório. Então, cada agência, cada departamento nos Estados Unidos tem um orçamento regulatório do quanto elas têm que gerar de benefício para a sociedade, e eles vão ter que fazer uma análise retrospectiva das regulações, a fim de revogar regulações que estão gerando prejuízo para cumprir no final do ano o orçamento regulatório. E todos esses custos e benefícios que são gerados vão ser quantificados numa medida comum, que podia ser qualquer coisa, podia ser um número, podia ser uma escala, qualquer coisa, mas eles escolhem, por uma razão de comodidade, a moeda, escolhem o dólar para comparar os custos e benefícios. E aí mesmo valores que a gente acha intangíveis, né, bens imateriais, são monetizados para fins de fazer essa comparação, porque você não pode comparar algo que está numa medida com outra coisa que está em outra medida. Então, se uma regulação pretende reduzir a probabilidade de acidentes fatais de trânsito, o regulador vai considerar ali o valor, o que eles chamam de valor de uma vida estatística,
que é um preço que se coloca a essa redução da probabilidade de uma pessoa morrer. E aí como é que esses valores são aferidos? Como é que se chega nesses valores? Eles examinam o que se chama de disposição a pagar das pessoas, disposição a pagar por aquele bem, aquele grupo analisado. E há dois métodos para isso. O primeiro é observar como é que a pessoa, na sua vida real, quando ela tem que escolher entre uma coisa e outra, como ela se comporta. Isso é chamado de valoração de mercado, ou então preferências reveladas. E aí, por exemplo, para a gente medir o valor que a pessoa dá a morar em a ter um meio ambiente mais conservado, a gente vai analisar quanto que ela está disposta a pagar para morar em um bairro que é menos poluído. E aí, com técnicas econométricas, você consegue isolar do preço do imóvel qual que é o preço que ela está dando por morar em um bairro X e não num bairro Y, por causa da melhoria do meio ambiente. O outro método é o que eles chamam de valoração contingente ou de preferências declaradas, que é simplesmente perguntar para as pessoas quanto que você pagaria por determinado bem. E aí há um grande debate sobre a confiabilidade desse método, porque muitas vezes se pergunta para as pessoas quanto elas pagariam por determinados bens que é difícil de atribuir um valor. Quanto que você pagaria pela vida de um peixe que pode morrer se houver um derramamento de petróleo? Difícil você mensurar isso. E há certas inconsistências, porque certas vezes você pergunta para a pessoa, quanto você pagaria por um peixe? Eu pagaria R$10. E por 100 peixes? R$20. Bom, então tem alguma coisa errada aí, a gente tem que fazer um ajuste. Há certos problemas, há determinados economistas que defendem com unhas e dentes esse método, que há formas de contornar esses problemas, e outros que dizem que esse método não é confiável, que deve ser abandonado. Enfim, essa é outra discussão. Mas são as duas formas como, na análise de custo-benefício, a gente consegue chegar a esses valores. Uma crítica que se faz à análise de custo-benefício é de que ela colocaria preço em coisas que não podem ser precificadas. Há um artigo de um professor da Universidade de Yale, chamado Bruce Ackerman, em que o título é Pricing the Priceless, em que ele faz justamente esse tipo de crítica. Só que é aqui uma falácia do espantalho, porque a gente não está colocando preço em uma coisa que não tem preço. A gente está simplesmente tentando saber, de forma indireta, quanto que as pessoas valorizam determinado bem, quanto que as pessoas valorizam um determinado estado do mundo em detrimento de outro, para a gente saber para onde que a sociedade tem que caminhar. E a gente toma decisões com relação a esse tipo de bens e materiais todos os dias. Quando você compra um carro que tem menos acessórios de segurança do que um outro carro que é mais equipado, em razão do preço, você está colocando um preço na sua probabilidade de sofrer um acidente fatal. Então, será que você está colocando um preço na sua vida que seria algo que não tem preço? Então, nos Estados Unidos, esse valor de uma vida estatística está gerando em torno, mais ou menos, atualmente, de 7 milhões de dólares. E ele é determinado com base em estudos que medem quanto que uma pessoa está disposta a receber a mais para exercer um trabalho que vai ser mais arriscado para a vida e para a saúde dela. E aí esse mesmo estudo foi feito no Brasil por economistas lá da FURG, do Rio Grande do Sul, com base nos dados da RAIS, e chegaram a um preço aqui no Brasil de 5 milhões de reais, seria a vida estatística no Brasil. Outros problemas aí apontados na realização da análise de custo-benefício é que, primeiro, é caro, como eu já havia dito no início, é caro obter informações a respeito desses custos e benefícios. Foi feita na cidade de Nova York uma análise de impacto regulatório quanto a uma proposta de regulação para proibir o Uber e outros aplicativos semelhantes na cidade, e só esse estudo custou 2 milhões de dólares. E foi criticado porque foi muito caro, e chegou à conclusão de que essa regulação traria mais custos do que benefícios para a cidade de Nova York. O segundo ponto é que é difícil a gente prever qual é o progresso da tecnologia, que lá na frente pode reduzir custos e pode eliminar falhas de mercado sem a necessidade da regulação. E aí, por isso mesmo, é importante fazer aquela análise de custo-benefício retrospectiva. Mais um problema, que não é simples a gente saber como é que a gente vai estruturar o que é um custo e o que é um benefício.
Por exemplo, a gente estava falando de valor da vida estatística. Será que a gente tem que colocar o valor da vida estatística de um jovem com preço superior do valor da vida estatística de um idoso? Será que a gente tem que considerar nesse valor da vida estatística como que a pessoa vai morrer? Se vai ser uma tragédia, se vai ser uma morte muito brutal, ou se vai ser uma morte menos brutal? Será que isso pode influenciar nesse valor da vida estatística? É difícil da gente, é uma questão moral, como é que a gente vai estruturar esse tipo de coisa? Uma outra questão moral é quais os interesses que têm que ser considerados. Houve uma análise de custo-benefício de uma organização internacional de um programa no Haiti para promover o acesso à água. E aí eles foram fazer esse estudo da disposição a pagar e descobriram que os homens no Haiti tinham uma disposição a pagar negativa pelo acesso à água, porque naquele período em que as mulheres iam à fonte pegar a água e voltar para casa, eles tinham, enfim, um tempo para fazer outras coisas. E para eles era um benefício ter a mulher fora de casa e não um prejuízo. Então, é moral a gente utilizar esse tipo de avaliação na nossa análise de custo-benefício? Isso é outra questão. A outra questão é a desigualdade. Uma pessoa que tem menos disposição de bens vai, obviamente, ter uma disposição a pagar menor daquelas pessoas que são mais abastadas. E, por fim, quais grupos que a gente tem que considerar na nossa análise de custo-benefício? Será que benefícios ou custos para outras comunidades, para outros estados, para outros países têm que ser considerados? Será que custos para outras gerações vão ser considerados? E se forem considerados, qual que é o peso? Qual que é o que eles chamam de taxa social, né, para a gente corrigir esse benefício que vai ser dado lá na frente? Qual que é o peso que ele vai ter hoje na nossa decisão? Isso é um problema intergeracional, um problema moral. E é claro que todos esses problemas estão envolvidos na análise de custo-benefício. Mas a verdade é que se a gente eliminar a análise de custo-benefício, esses problemas não desaparecem, eles continuam existindo. A gente só está empurrando para baixo do tapete e tomando decisões mais ineficientes ainda, e simplesmente ignorando problemas que estão na nossa realidade. E, por outro lado, a análise de custo-benefício vem a diminuir o que a gente chama de rent-seeking, né? Aquele abuso do poder regulatório pela influência de grupos de pressão. Porque, por mais manipulável que seja a análise de custo-benefício, o regulador passa a estar exposto, expor a sua decisão, expor as razões da sua decisão para o escrutínio público. Passa a aumentar a transparência, força os reguladores a revelar o que era pressuposto, as suas suposições. Então, qualquer pessoa pode pegar uma análise de custo-benefício e apontar quais as falhas que foram feitas naquele estudo. Obriga os governantes a serem coerentes entre as regulações. Então, ele não pode adotar um certo valor numa regulação e chegar na outra e dizer, não, aqui esse bem vai ter o valor tal. Poxa, mas por que naquela outra análise de custo-benefício você deu um valor tão alto, aqui vai ser um valor tão baixo? Então, preza pela coerência. E também aumenta a participação democrática, porque, no final das contas, é a vontade dos cidadãos que vai estar sendo analisada para desenhar e para construir as regulações. São as pessoas comuns, como nós aqui, que vão, no final das contas, influenciar para onde que a nossa sociedade vai e para onde que a gente quer que ela vá. Então, é urgente o debate no Brasil sobre a análise de impacto regulatório. Houve, segundo soube, na Casa Civil, uma proposta de um decreto federal para regulamentar a questão e abriram consulta pública, mas pelo que eu soube ficou por isso mesmo, não foi para frente o projeto. E o projeto de lei do novo marco regulatório das agências reguladoras traz um artigo que diz: haverá análise de impacto regulatório, na forma do decreto. Ponto. Então, é um começo, mas que, enfim, não diz muita coisa e é restrito ao âmbito das agências reguladoras. Se a gente conseguir caminhar, ainda que não seja para essa análise de custo-benefício ideal, mas se a gente já tiver alguma coisa que nos dê um norte para a gente limitar um pouco essas regulações que fazem mal à nossa vida e à nossa economia, já seria um benefício grande. Então, agradecendo mais uma vez a atenção de todos, finalizo a minha fala. Muito obrigado.